Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Evangelho de João, capítulo 1, verso 11. Nesse caso, esse é o texto que nós estamos usando para fazer um estudo bíblico, utilizando aqui uma ferramenta de inteligência artificial, como temos feito em outros vídeos. Eu quero que você acompanhe comigo esse estudo e a gente faz uma crítica aqui para entender se essas ferramentas são confiáveis para a gente usar para estudo bíblico ou se tem algum problema de usá-las. Deixe inclusive depois o seu comentário dando a sua opinião, mas primeiro acompanhe aqui comigo que a gente vai ver qual é o estudo que ela vai nos trazer a respeito desse verso. Eu pedi para ela fazer inicialmente aqui a explicação desse texto, né, como eu sempre faço, como tenho feito até então. Então ela fala aqui que esse é um versículo profundo que se insere no prólogo do Evangelho de João, onde Jesus é apresentado como verbo, a palavra, né, que existia desde o princípio e estava com Deus. Isso João vai estar falando desde lá do início desse capítulo. Mas aí ele entra no detalhe desse verso em si. A parte que veio para o que era seu. Aqui, né, seu, né, ele destaca ali, refere-se ao povo de Israel. Né? Essa é uma interpretação bastante tradicional, inclusive, né? Que é o povo escolhido de Deus, aquele a quem as promessas de Deus haviam sido feitas. Tá? Então, está correto, ele foi preciso aqui. Acho que tem, até onde eu sei, acho que não há muita divergência, né, quanto a esse ponto. De fato, essa referência aqui é uma referência ao povo de Israel. Né? Jesus veio cumprir as promessas de Deus, trazer a salvação. Ele não veio para os gentios primeiro, mas para o povo judeu, que tinha a expectativa do Messias. Né? Então, aqui eu acho que caberia talvez até uma explicação melhor, posso até questioná-la depois aqui no final, porque como assim, né, Jesus não veio para os gentios? Se bem que ele coloca aqui, ó, ele não veio primeiro, né? Então a ideia é que a vinda de Jesus tinha como prioridade o povo judeu, porque afinal de contas as promessas tinham sido dadas para o povo judeu, né? Esses deveriam receber Cristo em primeiro lugar, né? E não foi exatamente o que aconteceu. Paulo vai explicar isso mais tarde, lá nas suas cartas, né, especialmente ali em Romanos, né? Mas aqui eu acho que caberia talvez a inteligência artificial aprofundar um pouquinho mais nesta questão aqui, embora eu creio que esteja claro, né? E os seus não o receberam, isso indica que muitos judeus não receberam Jesus como Messias, apesar de ele ser enviado para eles. A maioria rejeitou, não acreditou ou não aceitou sua mensagem. É uma referência ao conflito entre Jesus e as autoridades religiosas da época. Né? São muitas que muitas vezes não aceitavam a sua autoridade e ensinamentos. Se a gente olhar para os números, né, do Novo Testamento, né, é verdade que ali em Atos, né, no início, diz que houve 3.000 conversões, né, que houve. Sim, houve um percentual, mas é um percentual muito pequeno, né, se a gente olhar para toda a nação como um todo. Né? De fato, a maioria rejeitou a Cristo. O significado teológico, né, ele diz que João 1 destaca a resposta humana à vinda de Cristo, 1:11, né, destaca a resposta humana à vinda de Cristo. Ele veio com amor e missão, mas o ser humano tem liberdade de rejeitar ou aceitar. Aqui está um ponto importante, né? Aqui está um ponto importante. Muita gente que estiver vendo esse estudo aqui, acompanhando, né, vai pensar, opa, né, nós temos um probleminha aqui, né? Como muitos sabem, né, existe aí uma dificuldade aí entre alguns grupos cristãos nesse ponto, né, da liberdade humana, né? Se a liberdade humana de fato existe a ponto de aceitar ou rejeitar a Deus, se essa liberdade ela já está pré-definida, se ela já está, se ela é fruto da eleição de Deus, né? Então aqui a inteligência artificial parece que ela indicou aqui, né, o ponto aí mais popular, vamos dizer assim, né,
que é da liberdade humana definir se aceita ou rejeita. A gente vai ver outros textos que tratam disso e a gente vai ver como é que ela se comporta nisso. Agora, isso aqui tem um detalhe importante. Você vai falar, ela está sendo tendenciosa. Talvez não. O que a gente tem que entender nesse caso é o seguinte: uma ferramenta de inteligência artificial, ela é treinada para gerar um conteúdo, né, para responder a questões. Eu fiz uma pergunta para ela e ela está respondendo de acordo com aquilo que ela, vamos colocar assim, que ela sabe, né? Então, significa o seguinte: quando ela é treinada com vasto material, né? Com vasto material. Quanto mais material ela tem sobre determinado assunto, melhor é o seu treinamento, mais ela consegue contextualizar. Vale lembrar que ela não tem opinião, tá? Isso aqui não é uma opinião da inteligência artificial, é um algoritmo. Ela trabalha com estatística, ela trabalha com números, né? Então, pode ser que ela esteja baseando no quê? Que ela esteja baseando no fato da gente ter uma maioria, talvez, de cristãos que interpretam a liberdade humana desta forma, né? E aí, talvez, por esse volume todo, isso tenha levado ela a esta conclusão. Então, esse é um ponto importante, é uma crítica, né, inclusive, que você precisa fazer ao utilizar essas ferramentas. Mesmo no contexto da rejeição, João prepara o terreno para mostrar que aqueles que o receberam, verso 12, têm o direito de se tornarem filhos de Deus, enfatizando a graça e o convite à fé. Vamos chegar nesse texto aí que também é importante e que, de certa forma, faz um contraponto com o 11, né? Aí ele vai dizer o seguinte: se você quiser, posso fazer uma explicação mais detalhada, versículo por versículo, mostrando a relação de João 11 com todo o prólogo e o contexto de receber em João. Quer que eu faça isso? Quero, né? Falei que sim. E aí ele começa fazendo o seguinte, ó. Em João 1, né? No princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Jesus é eterno, existindo desde o início. Ele não é apenas enviado por Deus, mas é Deus. No 2, reforça a coexistência eterna do verbo com Deus Pai, ok? No 3, Jesus é o agente da criação. Tudo que existe veio através dele, certo? No 4, ele traz a vida e luz espiritual, apontando para o que ele fará ao se manifestar ao mundo, ok? A questão da luz, né? Que é muito enfatizado ali. No 5, a humanidade vive em trevas espirituais, pecado e ignorância, mas Jesus, como luz, veio para iluminar. A rejeição das trevas é uma antecipação da rejeição humana em João 1:11. Do 6 ao 9, João Batista, como testemunha da luz, é enviado para preparar o caminho. Ele não é a luz, Jesus é. Essa introdução prepara o leitor para entender que a luz verdadeira vem de fora do mundo, mas se revela ao mundo. Uma boa observação essa aqui, né? A solução de Deus não estava no mundo, né? Vem de Deus. E aí, em 10:11, estava no mundo, o mundo foi feito por ele, mas o mundo não o conheceu, veio para o que era seu e os seus não o receberam. Aqui é onde a rejeição se torna explícita, né? Estava no mundo, né? Jesus veio ao mundo que ele mesmo criou. O mundo não conheceu, significa que a humanidade não reconheceu sua divindade e missão, mesmo vivendo sobre a sua obra e provisão. E veio para o que era seu aqui o povo de Israel, o povo escolhido de Deus, né? A quem as promessas de Deus haviam sido feitas a Abraão e os profetas. Jesus veio cumprir a lei e os profetas, mas não de forma tão esperada pelos líderes religiosos da época. Então, ou seja, ele veio cumprir, mas eles não entenderam isso, vamos dizer assim, né? E os seus não o receberam, muitos judeus rejeitaram Jesus. Líderes religiosos o viram como ameaça, né? O povo tinha uma ideia errada do Messias, esperava um líder político ou militar, né? Mesmo assim, a rejeição não anula a missão de Deus, mas mostra o contraste entre aqueles que recebem a luz e os que rejeitam. Eu quero
Eu achei que ficou bom o estudo, tá? Eu achei que ele trabalhou bem, mas eu quero destacar aquela questão que ele falou lá atrás, né? Eu vou fazer uma outra pergunta aqui para ele, nessa mesma sequência, perguntando o seguinte: quer dizer, deixa eu escrever aqui, quer dizer que Jesus veio para os judeus, mas vamos fazer uma pergunta bem capciosa para ele, mas e os gentios? Vamos ver o que ele diz. Então ele fala exatamente, João 1,11 destaca que Jesus veio primeiro para os judeus, o seu povo, porque Deus havia feito aliança com Israel e prometido o Messias através dos profetas. Mas isso não exclui os gentios. Na verdade, a Bíblia mostra que a missão de Jesus é universal. Né? Então ele vai falar que primeiro ele veio para os judeus, ele era judeu, cumpriu a lei e os profetas, suas primeiras mensagens, milagres e ensinamentos foram dirigidos principalmente a Israel. João 11 fala da rejeição do povo judeu como um contraste, mesmo o povo escolhido muitas vezes não o reconheceu. A missão também inclui os gentios, né? João, aí nos versos 12 e 13, é onde ele vai mostrar que todos, né, que o receberam, judeus ou não, tornaram-se filho de Deus. Então aí ele destaca a questão da primazia, né, de primeiro ele ter vindo para o povo de Israel. O ministério de Jesus, a expansão do evangelho após a Páscoa, revela que a salvação é para todas as nações, né? Ide por todo mundo, né? Ide, portanto, fazer discípulos de todas as nações, né? Não há diferença entre judeu e grego, está lá em Romanos, e assim por diante. Então, só para a gente destacar bem esse ponto, porque talvez o leitor desatento, né, possa ler aquele texto e entender que Jesus veio para os judeus e não para os gentios, tá certo? Então é isso. Eu acho que foi um bom estudo, né? A gente precisou aí destacar esse ponto aí que, a meu ver, ele poderia ter destacado melhor. Mas eu queria saber de você, o que você achou desse estudo? Você acha que ficou coerente? Que dá para confiar na inteligência artificial? Eu particularmente gostei, né? Mas assim, sempre tenho destacado aqui, precisamos fazer a crítica, precisamos olhar para o texto, precisamos analisar o contexto, precisamos entender o que ela está falando, se necessário questionar, pedir uma explicação melhor sobre determinado ponto. Sobre esse aspecto, eu acredito que dá para você usar aí com responsabilidade. Inscreva-se no canal, deixa aí um comentário para eu saber o que você achou desse estudo e acompanhe outros vídeos que nós temos aqui. Deus abençoe em nome de Jesus.